Olá, meus caros investidores. Mais uma noite, né? Gravando esse conteúdo. Vou trazer para vocês aí, para tirar algumas dúvidas, né? Mostrar alguns pontos, né? Positivos, alguns pontos negativos em algumas situações. E trazendo aqui para nós algo de bom de conteúdo hoje. Investindo R$ 200 por mês em fundos imobiliários. Qual será a renda estimada que você pode chegar, pode alcançar, né? O que você pode conseguir nesse período aí com seus investimentos, sendo que nesse momento que estamos passando hoje, com a taxa de juros elevada ainda, não caiu tanto, a gente pode conseguir resultados significantes e também resultados que basicamente não venha trazer bons rendimentos em alguns aspectos, entre aspas, aí no mundo dos investimentos para cada um de nós. Beleza? Mas a segundo motivo é que no final do ano a taxa não se mova muito, né? A taxa de juros continue aí nessa mesma pegada elevada e que a gente não tenha esses rendimentos tão brutos como alguns outros tempos que tivemos. Mas vamos continuar tendo os rendimentos bons que estamos tendo atualmente, ok? Mas tem de tudo a melhorar a questão de tempo. Então, investir simplesmente é poupar, não é isso? Algo que você quer ter de lucro, quer ter ali guardado para um longo prazo, por exemplo, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo guardar 100, 50, 60 reais, 200, 300, 400, mas um certo tempo atrás eu consegui ver uma reportagem, né, de um investidor que ele falava o seguinte: às vezes você não consegue, né, guardar 1.000, mas às vezes você consegue guardar 10. E o ponto disso tudo é você começar, né? Quando você começa, você tem a estimativa do que você quer chegar, onde você quer chegar, e com isso você tem uma base bastante sustentável para chegar a seus objetivos. Mas hoje, né, mais uma vez estamos nesse conteúdo aí, né, falando aqui dos fundos imobiliários. Eu vou trazer o primeiro fundo para vocês aqui, o MXRF11. O valor do MXRF11 hoje está R$ 10,14 e entregando aí um rendimento de 10 centavos por cota. Às vezes você pode se perguntar o que quer dizer a respeito desse rendimento. Esse rendimento do MXRF é que alguns do seu portfólio, como é amplo, que ele tem, ele consegue nesse período aí recolher ali do seu processo que ele tem todo para recolher esses investimentos em si, né, que foi investido nele, e você consegue todos os meses ali comprar ao valor de 10 e 14, às vezes alterna 10 e 15, sempre está subindo. Hoje mesmo tá nesse valor que eu estou gravando esse vídeo. Então você consegue comprar, vamos dizer assim, com R$ 200, tanto de cotas que você consegue comprar aí. Aí você compra, te sobra, e todos os meses você vai recebendo aí de cada cota 10 centavos. Aí você consegue, por exemplo, 200 cotas desse fundo. Você vai ser o suficiente para você não precisar mexer no seu bolso para comprar novas cotas aí desse fundo que você está adquirindo por R$ 10,14. Aí eu comecei de baixo, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo, é impossível, eu sou muito caro, como é que eu vou fazer? Mas imagine você, não é possível que no mês vai faltar R$ 10,14 para você dar início. E sem falar que tem fundos que é mais barato que esse ainda. Mas estou focando aqui em qualidade e segurança para todos vocês que estão iniciando. Então, MXF11 não é recomendação, mas sim análise, para que você possa tirar aí as suas dúvidas a respeito desse fundo. E lá no Status Invest, tem Investidor 10, tem vários outros. Tem o Fundo Explorer, você pode estar lá acessando e ir vendo o que é de melhor para você aí. Fundo de papel, muito grande, e que vocês possam estar tendo entendimento do que é dimensão
esse fundo pode te levar. Por exemplo, ele tem hoje 1 milhão e pouco de cotistas. Você vê o tamanho que é. E tem cerca de 3 bilhões em patrimônio. Então, estamos falando de qualquer coisa, né? Isso? Falando de um fundo gigante. E já saindo desse, partindo para outro gigante, o HGLG11, o valor está aí de 161,20 centavos. Você pode dizer, poxa, com 200 você comprou uma cota, tem um rendimento de 1,10. Aí o valor é um pouco alto em questão do fundo, né? Mas o rendimento que paga é um valor muito bom. Imagine só você ter 10 cotas desse fundo, você já vai estar tendo aí R$ 10, né? R$ 10 e na verdade R$ 11 você vai ter de rendimento aí desse fundo em si com 10 cotas. E sem falar a valorização que está tendo, né? Mensalmente, diariamente, na verdade, esse fundo alcançando. Então, HGLG11, um dos maiores conhecidos aí, né? O ramo de galpão logístico, gigante aí no ramo. Então, trouxe para vocês mais um nesse quesito, para que a gente possa estar analisando também, beleza? A gente já vai partir de mais imediato para ir para o XP ML11, fundo focado em shopping center, né? Que está com valor de R$ 112. Entregou rendimento aí de 92 centavos nesses últimos balanço aí que teve o fundo, né? Seus últimos relatórios. E a gente tem um valor aí muito bom, né? Falando a respeito desse fundo aí, fundo gigante, mais outro que você possa estar analisando também e tirando a sua conclusão para montar a sua carteira aí nos fundos imobiliários, né? Lembrando vocês que não é questão de você ter vários e vários fundos na carteira que vai te gerar uma renda muito enorme. Sim, quanto mais você foca em ter menos e os melhores em questão de valores, por que isso? Porque você, com menos fundos, você vai conseguir acompanhar todos eles, o que está acontecendo com cada um deles, e você vai conseguir ter aportes melhores em cada um deles. E quando você aporta mais nenhum, aporta em outro, e quando você chega a um valor que você consegue aportar nos 4 que você tem, em 5, por exemplo, é muito melhor do que você ter uma carteira com 10, 15 e você ficar aéreo, nem quem você vai colocar, sendo que às vezes o que você colocou não está tão bem naquele momento e você termina fazendo a coisa errada e com isso os seus rendimentos não vai vir nenhum valor assim esperado. E assim você pode às vezes estar se frustrando aí no mundo dos fundos imobiliários. Entendeu? Tem essa questão. Outra questão que eu citei que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando a questão de preço. Às vezes você viu lá o MXRF11, tá lá com seu valor lá, né, de R$ 10 e alguns centavos. Você vê hoje, por exemplo, o XP-ML11, você vai olhar a questão lá de aquisição em si de patrimônio, o MXRF11 possa que ele ter destacado na frente, né, por vários e vários quesitos. Mas quando você vai olhar para o XP-ML11, você diz assim, mas por que um fundo nessa magnitude tá R$ 112, entrega 92 centavos só. Só que a questão de preço aí não equivale muito, questão de 112 para o MXF11 que está em 10, que você vai ver que entrega 10 centavos de rendimento. A questão não está muito nesse quesito de preço, não. Às vezes você vai olhar lá o PVP desse fundo, por exemplo, ele pode estar 1.2, 1.4. Você diz assim, mas por que isso está? Significa que o MXF11 é um fundo focado em papel, como eu falei, e o XPM11 é um fundo em tijolo. Então, de acordo com a inflação, como ela tiver, de acordo com como esteja em alta ou em baixa, sempre um dos setores vai se valorizar. Por exemplo, quando a inflação ela tende a baixar, os fundos de papel conseguem ter um desempenho melhor. Quando simplesmente a taxa de juros começa a subir, os de shopping em si, os de tijolos, conseguem ter um desempenho melhor. E aí você vai ver questão de preço baixar e você vê seu patrimônio começar a subir. São esses os quesitos que diferencia um fundo do outro. Às vezes você diz assim, eu vou comprar só fundo que é de R$ 10 e de R$ 8. Eles estão me entregando um rendimento de 6 centavos, 7 centavos. Não são ruins, mas você tem que olhar isso, questão de patrimônio, beleza? Já saindo dele, trazendo mais um de papel aqui,
que é o KNCR11. O valor R$ 105,36. Entregou um último rendimento dele que foi entregue de 0,95 centavos. Já falando a respeito desses rendimentos que está entregando, já falando a respeito dos fundos imobiliários em si, eles tendem cada vez mais entregar rendimentos melhores, porque eles conseguem, quando eles fazem, por exemplo, uma subscrição, que é quando eles pegam aquelas cotas que ele tem, colocam de um valor para aumentar o seu portfólio e assim talvez fazer uma reforma nos seus negócios que eles têm, ou então adquirir outros maiores, né? Então ele consegue se tornar um fundo cada vez mais maior, entregar bons rendimentos, né? E com isso tem uma valorização. Às vezes você compra ele aí de 105,36, às vezes chega no final do ano esse fundo está custando 110, 115. Imagine você aí com 100, 200 cotas nesse valor que você comprou de 105,36 e fechou o ano em, por exemplo, 110. Imagine R$ 5 em cima de cada fundo, cada cota dessa comprada. Então, os fundos imobiliários, eles são complexos entre si, para que seja entendido, são fáceis de se entender. Basta você ir lá, olhar o PVP dele. Primeiro de tudo, é uma coisa que a gente sempre fala, primeiro de você olhar, eu deixei inclusive o KNCR11 por último, para falar sobre a gestora, né? Todos esses que eu trouxe para vocês aí, a gestora são ótimas, ótimas. Por exemplo, o MXF11, que é da XP, né? E tem todos esses outros aí que eu trouxe, são maravilhosos. Por exemplo, o KNCR11, que é da Kinea, é uma das maiores e melhores. Por quê? Você quer saber da gestora? Porque se você tiver aí morando aí, vamos dizer, na sua cidade, quando você vai procurar uma outra casa para alugar ou algo do tipo, você chegar numa rua e você souber que é uma rua que tem muitos assaltos, uma rua que é muito é, ali não tem segurança, não tem um hospital por perto, não passa ônibus perto, dificilmente você vai alugar uma casa ali porque você sabe que a dificuldade para você vai ser muito grande e as pessoas não vão querer ir lá. Então é onde entra o papel da gestora. A gestora, ela por ser muito boa em entender de tudo isso, ela vai pegar uma área onde tem segurança, uma área onde tem prédios hospitais perto, onde tem passa ônibus, é uma área muito ampla que você consegue ter ali um momento bom você e sua família. Então, o papel da gestora é esse, escolher os melhores lugares. Por isso que é sempre bom você olhar os melhores gestoras. É sempre bom você olhar o patrimônio dos fundos, entendeu? Acima de 2 bilhões é o melhor para você estar investindo, entendeu? Nunca invista na casa dos milhões, para 1,5 milhão, 2 milhões. Não traz muita segurança assim para o seu investimento. Sempre esteja olhando para o PVP, porque tem fundos aí que você vai olhar, tá 2,3, 2,4, 1,8, 1,7. A 1,5 para baixo para mim é recomendado, entendeu? Você não vai estar perdendo tanta coisa investindo em um fundo nesse quesito, entendeu? E aí você vai conseguir montar sua carteira ali com 4, 5 fundos bons e vai aportando todos os meses nesse valor que eu te falei. Por isso que eu foquei hoje nesse valor de R$ 200. Você vai aportando, 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 e você vai ver o resultado que vai ter aí a longo prazo, muito bom para aquilo que você está fazendo. Se você tiver, claro, para aportar mais, assim o resultado vai ser mais eficaz, né? Mas se você não conseguir, então esse quesito que eu estou te falando é o melhor para você ir fazendo e tendo resultados aí mensalmente caindo na sua conta de acordo com aquilo que você faz. E o mais importante dos fundos imobiliários, tem até uma pegadinha, né, requisito disso, você tem que ficar sempre atento. Você vai lá e pesquisa, por exemplo, no Status Investor, no fundo, no Fundo Explorer ou no Investidor 10, você vai ver que lá tem uma data de pagamento. Você comprando antes de fechar essa data com até o dia da data com, você vai receber naquele mês. Porém, você compra uma quantidade de fundos hoje e essa data já estiver fechada, significa que você só vai receber no próximo mês. Às vezes as pessoas se frustram, mas eu comprei e não me pagou, o que eu faço? Não, tenha paciência. Você comprou já dentro daquela data, mas se você comprar antes, significa que você vai receber ali seus rendimentos naquela data estimada. Tem fundos que pagam dia 15, outro dia 16, outro dia 20. E você vai estar recebendo aí todo mês, tranquilo, sem precisar estar, né,
correndo em disparada nesse quesito, beleza? Então, é, dá para se investir com 200 por mês? Essa é a pergunta que eu te faço. Dá. É difícil? Não. Dá para você fazer, é só ter paciência, começar do zero, devagarzinho, não precisa muita pressa. Porque o tempo, ele, na verdade, ele não ruge como muitas pessoas falam. O tempo, ele é de acordo com aquilo que você baseia para sua vida. Se você basear a sua vida que você vai ter um tempo corrido, você vai ter. Se você basear que vai ser um pouco devagar e você vai conseguir chegar às suas metas, vai ser desse jeito. Então, não se preocupe com isso, tá bom? E vão sempre nessa mesma pegada. Se você gostou até aqui, né, desse conteúdo, e você está gostando, deixe seus comentários aí no vídeo. É muito importante para que a gente possa estar melhorando, tá se aprimorando a cada dia, tá bom? E simplesmente vão divulgando, compartilhando, tá bom? Sigam Caso Firme aí no YouTube, se inscrevam, ative o sininho para que vocês possam estar recebendo notificação aí sempre de todos os conteúdos que vai ser postado aqui nesse canal, tá bom? Conto com todos vocês, desde já agradeço. Fique com Deus, vocês são importantes nesse ramo, nesse início e até o fim, até você se tornar aí um investidor nota 10, tá bom?